Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje o nosso assunto é adubo natural. Eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte do meu canal, todos os amigos, as amigas, os que curtem, que comentam, os que estão inscritos e os que só visualizam. Eu espero que vocês se inscrevam, para junto a gente continuar aqui com o nosso cultivo dessas belezuras. Tá vendo? Elas gostaram dessa comida meio azeda, fedorentinha, mas elas gostaram. As folhas. Olha ela, tá linda. E tá saindo outra, ó. Lá embaixo, tá vendo? 4 raízes, né? A orquídea que eu te mandei, que tava feia, aí você mandou eu colocar churume dentro dela. Aí eu coloquei, olha a nova raiz que tá chegando, olha, e tá me dando até flor. Olha que linda a flor dela. Não perco mais nenhuma muda. Todas as mudas que eu consegui, eu coloco dentro e põe churume. Quando eu comecei a cultivar orquídeas, aqui no Acre, não havia adubo para orquídea, adubo específico. Então, eu comecei a usar Ceacrop, que é um adubo que ele é químico, que a gente utiliza nas hortas, né, nas hortaliças. Só que eu achei que precisava de mais alguma coisa, mesmo sem experiência. Aí eu fiz várias experiências com adubo natural, até que eu cheguei nesse ponto, que é o adubo que eu vou passar para vocês agora. Então, eu ensinei esse adubo nos grupos lá no Facebook, e até hoje muitas pessoas lembram de mim e falam que estão usando os adubos. Olha o tanto de raiz que essa orquídea tem. Não cabe dentro do cesto. Eu fui enrolando conforme elas vão crescendo, eu vou enrolando elas. Está emaranhado. Em compensa de tantas raízes, está aqui, florida desde maio. Pois bem, para fazer esse adubo nós vamos precisar de cascas de um chuchu, que é rico em vitamina do complexo B. Então ela estimula o enraizamento. Casca de batatas, aqui tem 3 batatas médias, 2 colheres da borra do café. Pode ser aquele que você faz com açúcar, não tem problema, porque é pouco açúcar, né? E se você tiver, uma colher de calcário. Se caso você não tiver o calcário e quiser colocar casca de ovos, também é bom. É só você secar a casca de ovos, depois coloca ela no forno para ela dar uma secadinha, para ficar bem sequinha. Deixa uns 5 minutos no forno, aí bate no liquidificador até ficar um pó, tipo um talco mesmo. Pode usar também. Mas se caso não tiver o calcário e nem quiser a casca do ovos, não tem problema. Eu salvei as minhas orquídeas apenas com isso. Só que esses outros produtos, ele tem mais nutrientes, né? Vai ajudar. E também a primeira água da lavagem do arroz. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar todos aqui dentro. Pois bem, já coloquei a maioria das cascas dentro da garrafa. Aí eu coloco também até aquela parte que nasce o chuchu, que é o embrião. Quando eu descasco, eu já vou fazer o meu chuchuzinho, aquela parte, todas as partes que eu não vou utilizar, eu coloco no adubo. E não corto pequeno não, eu só corto do jeito que caiba. Cabendo tá ótimo. Então, tem aqui 2 colheres de borra de café, casca de 3, batata inglesa, pode ser a doce, e casca do chuchu. Ah, e também a água da lavagem do arroz. E opcional eu colocar uma colher do calcário. O calcário a gente compra na agropecuária, gente. Ou o pó da casca do ovo. Isso aí é opcional. Não quiser, não tem problema. Aí, o que eu faço? Eu não posso fechar essa tampa, rosquear até o fim não, porque vai criar gás. Isso pode até
estourar a garrafa. Então eu dou uma aberturazinha. Para que o gás que criar aqui, ó, vai fermentar, aí ele libera. Aí você deixa ele fora do sol, na sombra, em um lugar bem arejado. Não dá mau cheiro não, gente. Ele fica lá fermentando, eu deixo de 8 a 15 dias fermentando, para depois utilizar. Nosso adubo está pronto, né? Só aguardar de 2 semanas, mais ou menos. Esse aqui já tem 15 dias, ele tá meio aberto. Ele tem 15 dias. Já decompôs todas as cascas, ficou só a pelezinha, ó. Olha. Ficou só a pele das casquinhas. Não precisa de agitar na hora de usar, hein, gente? Porque eu não vou usar os resíduos. Então ele cria tipo um fungozinho branco em cima. Não tem problema não. Aí o que eu vou fazer? Pegar um coador de tecido ou um pano. Eu já comprei esse coadorzinho só pra isso. Vou passar no coador, no tecido, porque eu não quero resíduo. Só o líquido. E nem vou agitar o frasco. Como esse adubo não está muito forte, eu posso utilizar em 10 litros de água. Eu posso usar essa garrafa toda, porque eu apenas enchi, terminei de completar com a água da lavagem do arroz. Então não vai ficar muito forte. Então eu posso usar todo aquele produto ali em 10 litros de água. Como eu coloquei 5 copinhos de água, 4 copinhos de água nesse borrifador, eu vou colocar um copinho. No caso, 8 litros de água e 2 litros de composto, né? É tipo um chorume. Mas se eu quero ser mais delicada com as minhas orquídeas, que eu não faço isso, você pode borrifar nas raízes. Eu apenas jogo. Primeiro eu rego as orquídeas, depois eu vou lá com um balde de 10 litros cheio e vou jogando nas raízes de todas elas. Mas pode também usar com borrifador. E borrifar só nas raízes. Isso é bom demais, gente. Todas as pessoas que usam esse adubo sempre falam que ele é ótimo. Já ensinei para muitas pessoas nos grupos de orquídea, muitas mesmo. Aí você borrifa até ver que molhou bem. Eu sempre rego elas primeiro, mas se caso quiser só passar o adubo, aí pode diluir com mais água. Pronto. Pra que gastar dinheiro com enraizador, se a gente ia jogar todos esses produtos no lixo? É uma forma de também ajudar o meio ambiente, né, gente? Hoje em dia eu falo tanto sobre o meio ambiente, então vamos aproveitar, ajudar o meio ambiente e ajudar o nosso bolso, né? Pra quê? Gastar com enraizador? Se temos esses aqui. Então, gente, muito obrigada a todos vocês. Eu espero que vocês façam esse adubo, que vocês vão amar. E depois podem comentar nesse vídeo ou nos próximos, porque eu pretendo continuar, se Deus quiser. Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe. Ah, da próxima eu vou passar o meu adubo líquido da floração. Por isso que elas estão floridas há tanto tempo. Então, até a próxima e muito obrigada.